Olá, tudo bem com você? Um clube de gloriosa trajetória. São 6 campeonatos brasileiros conquistados, dos quais 3 consecutivamente. 3 taças Libertadores e 3 mundiais de clubes. Mais de 2 dezenas de troféus estaduais. E não são só os recordes de títulos que enchem de orgulho a sua torcida, mas também algumas façanhas praticadas dentro do gramado por seus atletas. Por exemplo, os torcedores se acostumaram a comemorar gols pelos pés de quem está em campo para jogar com as mãos. Assim, o clube passou a ter em sua extensa lista de craques o maior goleiro artilheiro do mundo em todos os tempos. No programa SP Esporte de hoje, nós vamos conhecer as histórias do São Paulo Futebol Clube. Nossos convidados são Alfonso Dario Pereira Bueno, o ex-zagueiro Dario Pereira, o historiador do São Paulo Futebol Clube, Michael Serra, Bruno Grossi, do jornal Lance, e Tociro Neto, da Gazeta Esportiva.net. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa SP Esporte. Dario, começo com você. Quando a gente faz um relato assim, contando as conquistas do São Paulo, e que eu só relatei aqui algumas, né? Que filme que passa na cabeça? Você que esteve lá por 11 anos, pelo menos, né? Bom, primeiramente, prazer estar aqui, Sim. Conversando do São Paulo, né? Justamente, que é um time... E até a gente fica impressionado, né? Porque, claro que a gente acompanha, participou de alguns, né? Mas é um clube fantástico, né? De ter tantos títulos, né? Principalmente importantes da Libertadores e campeonatos mundiais. E o que passa pela minha cabeça é que eu fiz parte aí nessa história aí do São Paulo por 10 anos, né? Infelizmente não conseguimos ganhar nenhum título mundial, mas ganhamos vários brasileiros e paulistas também. E isso me sinto muito orgulhoso. E para mim eu devo tudo ao São Paulo, porque foi aí que eu vim para o Brasil e aí onde formei a vida, criei meus filhos, me casei, criei meus filhos, quer dizer, trabalhei no São Paulo também como treinador. Então para mim minha vida ali. Aqui no Brasil foi no São Paulo. Né? Michael, vamos lá na história. O nome do São Paulo surgiu como? O clube começou exatamente de que maneira? Bom, o São Paulo começou em 1930, resultado de sócios dissidentes do Clube Atlético Paulistano, que tinha encerrado as atividades do futebol, se juntaram com a Associação Atlética das Palmeiras, que tinha um campo legal na Chácara da Floresta. Então, unindo o branco e vermelho do paulistano mais o branco e preto da Associação Atlética das Palmeiras, nasceu o tricolor São Paulo Futebol Clube em 1930. Foi campeão paulista em 1931, vice-campeão praticamente todos os anos, até 1935, quando, por algumas divergências políticas, o clube encerrou as portas temporariamente numa fusão com o Clube de Regatas Tietê. E aí, em dezembro de 1935, o clube ressurgiu, foi refundado, e desde então saiu aí para todas essas conquistas que foram apresentadas. Qual é a data que é considerada então da refundação, 1935 ou 1930? Atualmente, o São Paulo Futebol Clube, no regimento interno do Conselho, já novamente considera 25 de janeiro de 1930. Isso ao longo dos anos foi alvo de constantes mudanças, justamente por alas de defensores de um lado ou outro, mas atualmente é 25 de janeiro de 1930. Qual o jogador que atuou mais tempo pelo São Paulo? Que atuou mais tempo é fácil dizer, o Rogério Ceni, disparado, mais 20 anos de casa. Antigamente era o Teixeirinha, mas agora foi amplamente Teixeirinha, superado. quantos anos era? Desde daqueles que pararam, Teixeirinha. Daqueles que pararam, Teixeirinha. 11 anos. 11 anos. Você ficou bem perto então, hein, Dario? 11 anos? Desculpa, 17 anos. Ah, 17 anos. Nossa, muito tempo. 17 anos. 17 anos. Isso. Então fez a carreira toda. A carreira Começou inteira. desde criança até, né? Porque 17 anos. O Dario chegou a fazer 453 jogos pelo São Paulo e 37 gols. Curiosamente, é um dos zagueiros que mais fez gols pelo São Paulo. É que ele também jogou no meio, né? Então... Você tinha esse número? Você sabia disso? Sim, mais ou menos sabia. Sim. Mas que é um dos principais defensores Não, artilheiros? isso eu não sabia, não. Um pouco semelhante como o Rogério, né? Não sabia, não. Bruno, o São Paulo de 2015 agora, nessa temporada iniciando, qual que é a expectativa? A expectativa é para a volta da Libertadores, né? O time que o ano passado ficou fora, veio de 2013 quando voltou para a Libertadores, mas não teve uma
experiência muito boa, né? Acabou brigando para não cair. E o Muricy resgatou toda a alma de um time que é acostumado a jogar esse tipo de competição, muito por causa da passagem do Kaká no ano passado também. E agora a expectativa é inteira em cima da Libertadores, né? A torcida, o time ganhou os primeiros jogos do Paulista e a torcida já pensando, cobrando o título da Libertadores, né? E os reforços foram contratados para isso. A gente viu no dia da apresentação do Centurión argentino, o presidente Carlos Miguel Aidar falou que tinha contratado o Centurión porque era importante ter um jogador hablando em campo, né? Numa situação como a Libertadores. Então acho que tudo vai girar em cima da Libertadores, realmente. Você concorda, você compartilha da opinião do Bruno Tossiro? Concordo, Mauro, pegando o gancho do Centurión, atacante argentino que o São Paulo acaba de contratar. É um atacante que o Muricy Ramalho pediu, um atacante de velocidade. O São Paulo, a diretoria atendeu aos pedidos do Muricy Ramalho, contratou um zagueiro canhoto, Dória, contratou 2 novos laterais. Ao todo foram 8 reforços, contando com o Breno e sem contar com o Wesley, que a diretoria, o volante do Palmeiras, que a diretoria ainda espera contar assim que terminar o contrato. Então é um início animador. São Paulo começou bem no Campeonato Paulista e a expectativa da torcida, da comissão técnica e também da diretoria é de que o time faça uma boa Libertadores, uma boa campanha nesse retorno ao torneio continental. O que foi que aconteceu nesse meio tempo entre a saída do Muricy e a volta, quando o Muricy foi para o Palmeiras? Quer dizer, o São Paulo não experimentou bons momentos. O que é que faltou com a saída do Muricy nesse período? O São Paulo ficou algum tempo sem disputar a Libertadores, que é um torneio que é o torneio mais bem quisto pela torcida, é o torneio que a torcida mais gosta de disputar, mas também composição de elenco, enfim. O São Paulo não vence um Campeonato Paulista desde 2005, não disputava a Libertadores havia algum tempo antes de se classificar e disputar em 2013. Foram vários percalços, acredito que principalmente pela montagem do elenco, pela contratação de um treinador que tivesse identificação de fato com o clube, como tem o Muricy Ramalho, que, como o Bruno falou, voltou em 2013, resgatou. Era o treinador correto para resgatar o São Paulo e evitar o rebaixamento à segunda divisão. E acho que com o Muricy, o São Paulo volta a ter a cara de São Paulo. Só complementando um pouco isso, que atravessou até alguns bons momentos nesse intervalo entre 2009 e 2014 com a volta do Muricy, 2013 com a volta do Muricy. Por exemplo, em 2010 chegou na semifinal da Libertadores da América com o Ricardo Gomes. Sim. Perdeu para o Inter, naquela situação o vice-campeão já tinha até vaga direta no Mundial. Sim. Então, muito pouco não disputou o Mundial em 2010. E ainda em 2012 atravessou um outro bom momento com o Lucas em campo e sendo campeão da Copa Sul-Americana. Então são pequenos, mas ainda assim sempre participando, sempre chegando bem no Brasileiro, exceto em 2013, que foi um ano atípico, mas em todos os anos sempre chegou bem posicionado. É que o São Paulino estava acostumado a conquista atrás de conquista, era um título atrás do outro, ano após ano. Então, tu vai ver um pouco isso, que a nossa expectativa, a expectativa da torcida é sempre um pouco mais acima, mas se você analisar de modo geral, o desempenho ainda é constante. Uhum. Dario, quando você veio do Uruguai para o São Paulo, você não era zagueiro, você jogava, te experimentaram, né, em outras posições, como volante, como meia. Eu era volante, né? Só que eu jogava na posição que o Chicão jogava, número 5, né, no meio. E aí, como estava o Chicão, eu fui deslocado para a esquerda. Só que eu fiquei com a número 10. E o número 10 é diferente, né? Aqui no Brasil, o número 10 é Rivelino, Pelé, Ademir da Guia, todos cara fera. Então, pensa com o número 10, e eu jogando de costa, eu não sabia jogar de costa. Porque você é marcado. Uma coisa é você marcar, né? E sair e chegar na frente, bem, como eu fazia, de que você ficar na esquerda e ainda sendo marcado por outro volante. Então, tive dificuldade mesmo, aí depois de um ano e meio que comecei aí jogava, não jogava, aí eu fui deslocado para a zaga e aí eu fiquei. E aí me senti muito melhor e eu fiquei aí jogando Foi uma questão de adaptação mesmo, ou foi tipo em 1980 o técnico chegou e falou, a partir de hoje você vai ser zagueiro? Não, foi casualidade. Estávamos no jogo contra a Corinthians e eu estava voltando, aí estava no banco e aí o Gassen, que era o zagueiro, machucou e aí eu entrei e aí joguei muito bem, nós vencemos um clássico e quebramos um tabu de 3 anos que não ganhava. E aí, no próximo jogo, como ele estava suspenso, eu fui jogar de zagueiro.
e joguei muito bem, ganhei aquele prêmio Motorrádio que dava naquela época. Aí no outro jogo ganhei o Motorrádio de novo, aí eu falei, não, eu vou ficar por aqui, agora não quero voltar mais. E aí eu fiquei com um monte de falei, não Motorrádio. quero voltar mais para o meio campo, deixa que tá bom assim. E aí foi com o Carlos Alberto Silva. E aí foi meio de casualidade que aconteceu isso. Foi o olho dele que viu você Não, zagueiro. na verdade não tinha outro nesse dia. Então eu entrei para realmente quebrar o galho. Como era volante, entrei para quebrar o galho de zagueiro, que também não tem muita diferença. O que é um bom zagueiro, Dario? O bom zagueiro? Ou seja, claro que todo mundo vai definir o bom zagueiro é aquele que marca, que sabe jogar, que tem postura, tudo mais. Mas para mim, eu sempre falo, até porque a gente tem assim, bom zagueiro, boa dupla de zaga, né? Bom trio atrás, mas toma gols. E perde. E o time não ganha. Não adianta nada, então somos maus. Então, o bom zagueiro são aqueles que não tomam gols, né? Não adianta você jogar, sair jogando, dar chapéu, você quitar um monte de bola, mas na hora H falha e você perde o jogo. Perde o jogo por quê? Porque você errou. Não pode errar. Zagueiro e goleiro não tem como falhar. Falhou, a culpa é deles, entendeu? Então é isso que para mim, bom zagueiro é aquele que não toma gol. Sem querer comparar, mas trazendo para o momento atual, o que aconteceu com você é um pouco do que aconteceu com o Rodrigo Caio, saindo do meio campo, indo para a zaga e se fixando ali na defesa. Sim, só que eu acho que ele não foi meio de casualidade, né? Ele foi porque uma opção, né, do treinador. Acho que foi diferente. Não faltava zagueiro, né? Mas... naquela época faltava zagueiro e eu fui para quebrar o galho e me dei muito bem. Então depois, como eu joguei tão bem, aí o treinador falou, você quer voltar? Eu falei, não quero mais, vou ficar por aqui. Acabou acontecendo isso também com ele, né? Eu não sei. Ele já fala hoje, você pergunta, ele já fala que é zagueiro, que não quer mais voltar para o meio de campo. Só que tem uma vantagem, né? Não estou falando especificamente. O zagueiro tem que cabecear muito bem. Tem que ser, não precisa ser alto, mas tem que ter boa impulsão. Ele tem, né? Ele tem que ter boa impulsão. Então, Rodrigo Caio não é tão bom de cabeça. Sim. Esse é o problema. Bom defensivamente falando. Ele faz gols, mas defensivamente falando. Então, defensivamente, ele precisa ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de força, de arranque, porque o zagueiro precisa de arranque hoje em dia, né? Que hoje joga em espaço pequeno, muita posição, recolhe rápido, então não, é muito também você ter uma noção de onde vai a bola, de fechar, tá? Mas tem que ter arranque rápido e ser bom de cabeça. Porque aí você vê, por exemplo, qual é o forte do Guerreiro. Um exemplo, vai jogar contra Corinthians. Qual é o forte do Guerreiro? Cabeça. Cabeça sempre faz gol de cabeça. Então, se você não tiver um zagueiro bom que vai anular ele, aí vai ter problema a defesa com o Guerreiro. E aí por aí vai. Você vai marcar o Fred, mesma coisa. Você tem que ter, vai marcar o Barcos, o Barcos tem que ser bom de cabeça. Então, só isso. Bruno, e a zaga do São Paulo hoje? A zaga do São Paulo hoje ainda está o Muricy ainda está encontrando a formação ideal, né? No ano passado ele acabou encontrando o Rafael Tolói, que voltou da Roma depois de um empréstimo de 6 meses, e o Edson Silva, que era a última opção, acabou se firmando como titular. Então foi uma dupla um pouco improvável na cabeça do torcedor, que quando voltou da parada da Copa do Mundo, os primeiros jogos foram com o Antônio Carlos e Rodrigo Caio. Os dois se machucaram, o Rodrigo mais sério, e o Rafael e o Edson acabaram se firmando. Agora, para esse começo de ano, principalmente nos jogos em que o Carlinhos jogou na lateral esquerda, como ele é muito ofensivo, teve muito problema ali de cobertura entre o Edson Silva e o Carlinhos. E a impressão que a gente tem é que a comissão técnica achou que o Edson, por mais que tenha ido bem ano passado, ele não tem esse arranque que o Dario falou para cobrir esse espaço que o Carlinhos deixa. E aí o Lucão, que é um menino da base mais novo, um pouco mais rápido, tem entrado, ganhado chances, mas agora chegou o Dória, né, que revelado no Botafogo, estava na França, que joga justamente pela esquerda, é mais novo, mais rápido, justamente para ter essa cobertura melhor e é bom de cabeça, né? É uma questão que não perde tanto, que é a melhor característica do Edson. Torcida, a sua avaliação também da zaga do São Paulo hoje? O Bruno explicou bem a situação da zaga do São Paulo hoje. No lugar do Lucão, em questão de pouco tempo, vai assumir o Dória. O Muricy já conta com o Dória como titular, disse recentemente que espera o jogador
até porque o contrato dele de empréstimo do Olympique de Marseille é bem curto. Se não me engano, até o final de junho. O São Paulo tenta estender esse contrato caso avance para as finais da Libertadores, que estão marcadas para o começo de agosto. Então, a tendência é que fique Dória e ali o zagueiro pela direita dispute a posição do Rafael Tolói e Rodrigo Caio. É uma zaga boa, acredito que vai fazer um bom papel. Rodrigo Caio volta quando? Já tá? É para treinar, voltou a treinar com bola. Previsão é para março já tá jogando. Ele ficou bastante tempo, né, para fora, né? É porque o joelho, né? Foi operação no joelho. De ligamento. Mas você, Dario, você armaria como a defesa? Qual é a sua preferência? Eu armaria, você está querendo... Não, eu acho que tem... Eu não armaria, não. Eu acho que aí quem está melhor, sabe? Porque você pode falar, tudo bem, eu gosto de fulano e me engano. Mas só que quem está ali, que é o treinador que está ali, o Muricy, ele está vendo como está treinando, ele está vendo, ele está analisando. E tem mais uma coisa que às vezes as pessoas também não sabem. Tem zagueiro que joga pela direita, mas não joga pela esquerda. Tem zagueiro que joga pela esquerda. Tem gente que acha que é frescura, né? Não, mas não é. É diferente. Oscar jogava pela direita, eu jogava pela esquerda. Se eu me acostumei a jogar aí, se eu me deslocar para a direita, parece que é igual, mas não é igual. Você perde referência. Você perde a referência, você está acostumado a jogar desse lado. Agora, tem zagueiro que já está acostumado a jogar. Mas você sabe, aquele dia do 7-1, foi trocado o Davi Luiz de lado. Sim. Saiu o Thiago Silva. Porque o E Ned é entrou canhoto. outro zagueiro que não estava jogando. E aí, foi por aí que começou a tomar os gols. Porque foi trocado o zagueiro, de lado. Entendeu? Fala, não, mas não tem nada a ver. Não, tem sim, muito a ver. E outra coisa, um tem que ser parceiro do outro. Fazer cobertura, se entender, se conhecer. E isso que vem. Então, isso vai decidir Muricy, quem vai colocar, porque quem estiver num momento melhor, quem se dê melhor. Você está na TV Alesp, este é o programa SP Esporte, falando hoje sobre o São Paulo Futebol Clube. O intervalo, voltamos já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa SP Esporte, falando hoje sobre o São Paulo Futebol Clube. Ô Michael, qual é o tamanho da torcida do São Paulo hoje? Como é que faz essa conta? Depois de Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores, São Paulo vem Bom, geralmente exatamente em que posição? As pesquisas são sempre do Ibope e Datafolha, as mais consideradas, e desde os anos 90 para cá, exceto uma quedinha nos anos em 2000, basicamente sempre a terceira colocada, variando de 8% a no máximo 10%, 12%. 12% foi até uma assim, muito muito acima do que se era o padrão. Da expectativa. Enfim, da expectativa. Então, geralmente, de 8% a 10% da torcida brasileira. Já estabelecido em terceiro lugar. Isso dá quantos milhões de Você tem falado em 18 milhões, né? Dá 18 milhões. 18 milhões. E onde concentra mais a torcida? E se concentra mais... No estado ou aqui na cidade? Não, se concentra em todo o estado. Também tem torcida considerável em Goiás, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná. Enfim, também tem bastante na Paraíba, no Nordeste. Quando o São Paulo vai ao Nordeste, até porque dificilmente tem jogos assim, atrai bastante torcedores. No interior do Brasil também, sem nenhum problema. No Norte agora, o São Paulo jogou em Manaus, fizeram uma festa tremenda. Tinha bastante gente. Ano passado em Cuiabá também, o Muricy, todos os jogadores ficaram impressionados com a recepção da torcida lá. No São Paulo tem torcida em diversos estados do Brasil, uma torcida bem grande. Né? Um bom time, um time que sempre ganha títulos, que está sempre na ponta, acaba crescendo rápido a sua torcida, né? A molecada já começa a querer torcer para aquele time. Né? Na época do Dario jogando, por exemplo, o São Paulo era a 7ª, 6ª maior torcida do Brasil. Aí de 92, os títulos dos anos 80 ajudaram muito, porque a gente ganhava título um ano sim, um ano não, nos anos 80. Então, e aí com o auge de 92, 93, disparou. E desde então se estabilizou, porque também continua de tempos em tempos. Conquista é o marketing principal do futebol, né? Então, é título.
É aquela fase, você escolhe o time quando você... Se você tem o poder de escolher, se o seu pai não impõe o seu time, você escolhe o time ali com 7, 8 anos. Então, a geração que pegou o Bimundial, a Bilibertadores, e vai crescendo. E o São Paulo conquistou depois 3 brasileiros. Enfim, é uma constante esse crescimento de torcedor de acordo com as conquistas do clube. E ele falou uma coisa importante, porque uma coisa importante é isso da migração que teve para a cidade de São Paulo. Então, desde os anos 70, quando o Morumbi já estava concluído, São Paulo voltou a ganhar títulos, os migrantes tiveram filhos, e os filhos meio que não se identificavam com os times dos pais, com Bahia, com Sport. Então, a maioria dessa criançada, livre para escolheu o São Paulo, que era o time vencedor. Então, a torcida do São Paulo cresceu bastante com isso. Eu sou um exemplo disso, meu pai é flamenguista, veio do Maranhão. Então, a torcida do São Paulo cresceu bastante nesse nicho. Agora, Tociro, na sua experiência, na cobertura diária do São Paulo pelo Lance... Gazeta Esportiva, perdão. Pela Gazeta, Lance é o Bruno, desculpe. O que te marcou até aqui em relação ao São Paulo, como jornalista? Eu comecei a cobrir o São Paulo, passei a ser setorista do São Paulo a partir do segundo semestre de 2012. Aí peguei aquela campanha do Lucas, que é a principal... recente promessa do São Paulo, a maior promessa recente, vendido para o PSG por mais de 100 milhões de reais. Me chamou bastante a atenção aquela campanha de recuperação do São Paulo, treinado pelo Ney Franco. O São Paulo foi campeão do segundo turno do Brasileiro e venceu a Copa Sul-Americana de forma surpreendente, vencendo com goleadas, principalmente aqui, vencendo fora. Até o momento, o título da Sul-Americana, que inclusive é o último título, o mais recente título conquistado pelo São Paulo, é o que me chamou mais a atenção. E também voltar a trabalhar e ter contato direto com o Muricy Ramalho, que é um treinador multicampeão. Né? Para você, Bruno? Acho que a principal experiência foi no ano passado com a contratação do Kaká, né? Era uma coisa que ninguém esperava muito, né? Acho que coisa de um mês antes dele ser... Um pouco mais de um mês antes dele ser contratado, ele foi no CT, visitou, perguntaram. Ele falou que era uma coisa improvável de acontecer. E aí, um mês e pouco depois, durante a Copa do Mundo, sem nenhum foco no São Paulo, acabou tendo essa reviravolta, o Kaká contratado no meio da Copa. Então, acho que esse foi até agora o que mais me marcou. Assim, eu estou há um ano cobrindo o São Paulo e acho que foi o principal. Dario, nas reportagens que foram feitas quando da sua estreia pelo São Paulo em 77, foi contra o Internacional, né, de Porto Alegre. 4-1 resultado. As reportagens dizem que teve uma indecisão lá da arbitragem em relação à marcação do primeiro gol e que você ficou ali, que passa, você ficou... O que aconteceu ali naquele momento? Você viu que a arbitragem titubeou, digamos assim, o gol valeu, foi marcado, mas teve uma demora. Foi uma estranheza? O que foi que aconteceu? Você lembra desse episódio? Não lembro, não lembro exatamente, mas eu sei que eu não falava português, né? Então no começo eu tive muito problema para me comunicar com os companheiros, era comida, não conhecia, era para explicar, eu tinha que perguntar alguma coisa, e dentro do campo a comunicação era muito difícil. E hoje em dia, os jogadores assim mais novos já vieram várias vezes no Brasil, já conhecem, né? Assim como o brasileiro já foram para a Argentina, foram para outros, falam um pouco espanhol. Eu não tinha muito contato com o Brasil. Eu tinha vindo uma vez a jogar aqui em Goiânia e outra vez no Rio Grande do Sul, fiquei 4 dias só. Então não entendia nada português, nada. Era mais difícil dentro do campo ou fora do campo? Dentro e fora. Então eu senti muita dificuldade para me comunicar com o preparador físico, com o treinador e com os jogadores. Demorou para cá. Prejudica o rendimento, não entender o idioma, até porque vocês não entenderam o que os colegas em campo estão querendo passar. Não, prejudica isso, prejudica também que você está num país que tem uma alimentação diferente. Hoje em dia, talvez não, porque hoje em dia tem nutricionista, hoje em dia fazem todo tipo de comida. Naquela época era muito precário a parte de alimentação. Nutricional nutricional dos jogadores, né? Na casa dos jogadores, na concentração. Então tive muita dificuldade de adaptação de alimentação, né? De idioma. E também você sente muita saudade quando você vem muito novo, né? Que eu vim novo, solteiro, tinha 21 anos quando eu cheguei aqui.
realmente você sente falta dos amigos, da família, namorada eu tinha também lá. Então a gente sofre mesmo. Eu acho que é importante hoje o clube dar um suporte muito maior ao estrangeiro, porque senão ele pode acabar acontecendo o que aconteceu comigo, aconteceu com o Pedro Rocha também. Quando ele veio teve bastante dificuldade, que embora que ele já veio um pouco mais velho, já veio casado, com família, mas ele também sentiu dificuldade. E a gente vê isso muito, né? Que os jogadores têm muita dificuldade, às vezes, em se adaptar. Preconceito também dos brasileiros em não aceitar estrangeiros, às vezes? Aconteceu com você? Não, preconceito não. Acho que nesse sentido, claro que é menos usual, naquela época, vir estrangeiro. De vez em quando vinha um estrangeiro. Tinha um no Corinthians, tinha um no São Paulo, depois veio um no Grêmio. Hoje não, hoje tem até 2, né? 3, às vezes, no clube. Então, está vindo muito. Então, hoje é muito mais comum isso. Mas preconceito nenhum. Acho que o Brasil, assim, os jogadores são muito acolhem bem o estrangeiro, né? Tranquilamente. Nesse sentido, nenhum tipo E você de contou problema. com gente de dentro do São Paulo para te evitar problemas com taxista te enganando, para arranjar apartamento? Você contou com Não, ajuda? naquela época não tinha. Hoje tem uns departamentos para isso, né? Que já especifica que o estrangeiro vem, né? Vai, aluga apartamento para a família ficar bem, o colégio dos filhos. Não tem isso no São Paulo? Tem. Todo mundo tem. Então, naquela época não tinha essas coisas. Né? Você se machucou muito, essa questão do problema da alimentação influenciou no preparo físico a ponto de você se machucar? Bom, eu emagreci depois que eu vim, 3, 4 meses depois que eu vim, eu joguei 6 meses bem. Aí depois comecei a emagrecer porque a comida era muito diferente. Lá no Uruguai a gente come muito à base de batata, macarrão, muita carne boa, muita proteína, é verdade. E hoje em dia aqui tem tudo isso, mas naquela época não era assim, não tinha nutricionista, a gente comia mal, se alimentava mal e eu realmente não comia arroz e feijão, que é a base eu não comia, eu não gostava. Por quê? Porque é verdade, porque a gente está acostumado a comer que nem italiano, que nem argentino, uruguaio, a gente tudo à base de muita batata, muita espinafre, muita carne, muita coisa diferente, né? Bom, vamos falar de gol, de gol que a gente gosta, né, de ver no futebol. Qual foi a maior goleada aplicada pelo São Paulo, Michael? Isso é uma coisa interessante. Foi 2-1, e só que o detalhe, foram 2 vezes. Foi 2-1, 12-1 no Internacional de São Paulo. O pessoal nem conhece, um dos mais antigos clubes que esteve no Campeonato Paulista de 1902. Em 1933, eles tomaram de 12-1 do São Paulo. Depois, em 45, 12-1 no Jabaquara de Santos. Um dos fundadores da Federação Paulista, que há muito tempo não disputa a divisão principal, mas foram 2 vezes. Aí depois teve um outro 11-1, teve 10-0 no Guarani, no Botafogo. O mais recente. Mas Clássico, teve alguma goleada? Um clássico assim contra Clássico, goleada marcada. Bom, eu gosto de lembrar que a maior goleada entre São Paulo e Corinthians foi um 6-1 do São Paulo em 33. E contra o Palmeiras, um 6-0 do São Paulo em 39. E contra o Santos, então, foi um dia muito curioso, que foi um 9-1 para o São Paulo, no jogo principal, sendo que no jogo de aspirantes, foi um pouco antes, foi 14-0. Então, naquele dia, teve gol pra caramba no Pacaembu. Mas São Paulo também tomou goleada. Tomou, mas eu não decorei, né? Aí não lembra. Não decorei esses números aí. É difícil, sabe? É mais difícil. São raros, assim, então é mais difícil lembrar. Esse resultado esquece. É fácil esquecer. Daria Mas alguma infelizmente goleada da carreira que tenha marcado? Não. A favor ou contra? Não, goleada assim, difícil, não. Assim, clássico? Eu acho que o Dario esteve naquele 6-2 contra o Palmeiras, que o Zé Sérgio marcou um golaço. Eu acho que, não tenho certeza agora. Foi uma goleada bem marcante. Eu me lembro, sim, 6-2. estava. Mas eu não tinha muita goleada. Nossa época não tinha, era muito parelho tudo. Os jogos eram... Os anos 70 e 80 muito do São parelho. Paulo, se você analisar assim estatisticamente, as melhores defesas do São Paulo foram nos anos 70, que era um jogo mais fechado, mais difícil. Então, o Poi, então, que era o treinador, fechava tudo lá atrás. Tanto que os títulos do Dario no brasileiro, os 2 nos pênaltis, né? Até que em 86 o jogo foi mais movimentado, né? Mas
Foram 2 títulos nos pênaltis, Foram, né? foram difíceis, né? O Atlético era bem superior a gente, bem superior, uma campanha excepcional, goleando todo mundo, e jogávamos lá um jogo só. Então a gente tinha todas as vantagens, a gente foi como franco atirador mesmo, e ele já tinha até comprado, né, a cerveja, tudo, já tinha feito a festa lá, e a gente conseguiu aguentar, né? Mas qual que foi mais difícil, assim, 77 ou 85? Então, só que o outro, a gente era favorito. A gente estava jogando melhor, a gente tinha uma campanha boa, só que o Guarani corria impressionantemente e não deixava. A gente fazia um gol e eles fazia outro gol, a gente empatava e não conseguia tirar vantagem, não conseguia ganhar deles. Então, até que no finalzinho que a gente conseguiu empatar e depois não fomos para os pênaltis. É verdade ou mentira que já tocava o hino do Guarani no final do jogo, quando o Careca fez o gol? Parece que sim, todo mundo falou, né? É que eu estava tão concentrado que realmente é difícil você escutar, né? Bruno, e o Rogério, para ou não para? É um grande mistério, né? Acho que quem tiver essa resposta vai guardar com... Mas eu sabe, né? pergunto o seguinte, por que parar se ele está bem? Exato. Ele tem que parar quando ele não consiga pegar mais. Mas foi o tá que tomando aconteceu frango, tá tomando... No ano passado, no começo do ano, quando ele falou que era o último ano, ele não estava Porque ele não estava sentindo bem, não estava tão bem. Hoje ele está bem, ué, tem O que que brincavam é sacrificar. que ele mesmo falava que ele não aguentava mais conviver com ele ali. E aí o que aconteceu foi que acabou formando um grupo ali principalmente depois da chegada do Kaká, criou um grupo ali, o Rogério, o Luiz Fabiano, o Ganso, o Allan Kardec, Souza, jogadores que gostavam muito de jogar baralho. Então eles jogavam todo tipo de jogo e aí foram se aproximando e o Rogério melhorando em campo e os jogadores enchendo a bola dele, e ele percebeu que ele tinha em quem confiar, que ele tinha com quem dividir a responsabilidade, que em 2013, quando quase caiu, só quando o Muricy apareceu, né, que dividiu tudo em cima dele. É verdade. E aí ele se sentiu tranquilo, tirou um peso nas costas que fez ele voltar a jogar bem e ter essa confiança de continuar. Agora, nesse ano, talvez se o objetivo dele é ganhar a Libertadores, renovar por mais um tempo para terminar com chave de ouro, mas eu acho que mesmo que não ganhe a Libertadores, mas mantendo o nível do ano passado, eu acho que vai terminar em alta, assim. Mas ele fez contrato até o final do ano? Até o dia 5 de agosto. Ah, tá. E aí depois vai ver, né, se tá bem. Se ganhar a Libertadores, ou se estiver bem no Brasileiro, continua. Ou ganhar o Paulista, né? Também. Depois ganha o Paulista e continua. O fato é que ele está obcecado pela Libertadores. Sim. Ele fez uma preparação diferenciada para esse ano. Fez dieta, treinou 25 de 30 dias de férias durante esse período, entre aspas, que os jogadores ficam parados. E ele tinha avisado que ele ia voltar, ele queria um programa especial da comissão técnica de fisioterapia, fisiologia, nutricionista, para ele voltar melhor do que tá. Melhor do que... Ele tá mais magro, ele tá mais magro do que no final da temporada passada. Então ele quer mesmo vencer esse título. E como o Bruno falou, não sei se mesmo sem o título, se ele para dia 6 de agosto ou se ele continua ele vai perseguir o título. Até o final da temporada. Conquistando mais uma vaga para a próxima, você acha que... Você está aqui na TV Alesp, este é o programa SP Sport. Hoje nós estamos falando sobre o São Paulo Futebol Clube. Mais uma paradinha, voltamos já. De volta com o programa SP Sport aqui na TV Alesp, hoje falando sobre o São Paulo Futebol Clube. O Michael, a gente falava no final do bloco anterior sobre o Rogério Ceni, maior goleiro artilheiro do mundo. Agora, ele foi o primeiro goleiro a fazer gol pelo São Paulo? Teve algum outro goleiro pelo São Paulo que começou curioso, isso? Porque todo mundo pensa que o Rogério foi o primeiro, só que ele não foi o primeiro. O primeiro foi... por causa de um regulamento bem específico de um torneio amistoso lá... Em Uberlândia, né? Foi Minas Gerais. Em Uberlândia, no Uberlândia. Parque do Sabiá. Foi. Um time misto do São Paulo foi representar o São Paulo e o regulamento falava que se tiver pênaltis, quem bate é o goleiro. Dos dois times. Teve um pênalti para o São Paulo, quem bateu foi o goleiro Moscato. José Boaro Moscato. Ele foi o primeiro goleiro a marcar um gol para o São Paulo em 1995. 2 anos depois, teve o tradicional primeiro gol do Rogério contra o União São João de Araras. Desde então, 124 gols, mais que o dobro do Chilavert.
que fez 62 E a maioria recordes e mais não recordes. foi de falta, né, a maioria? Foi de falta, o primeiro gol foi de falta. O primeiro foi de falta. E o curioso do Moscato é que ele chegou no São Paulo, praticamente, ele chegou no São Paulo no mesmo ano que o Rogério foi pro profissional, se eu não me engano. O Rogério subiu para o profissional em 92, mas foi efetivado em 93. E o Moscato chegou um pouco depois e eles chegaram a trabalhar juntos. E até conversei uma vez com o Moscato e ele falou que viu o Rogério treinando, mas que às vezes batia o pênalti ali de brincadeira, mas que no dia do jogo, que quando avisaram que o regulamento era esse, que ninguém se atentou a isso antes, né? E ele disse que foi rindo pra bola, de nervoso, porque ele não sabia bater. Aí disse que foi rindo sem jeito, aí o Toninho, que era uma revelação do São Paulo. Disse que ficou bravo com ele, queria bater nele, porque ele tava rindo e o jogo era sério. E aí ele disse que ficou muito próximo do Rogério, que uma vez ele precisava ir num evento no Morumbi e ele não tinha roupa para ir. Era um evento social e aí o Rogério emprestou o terno para ele e deu carona para ele até o Morumbi. Dario, bom, você depois do São Paulo, você foi para o Flamengo, você passou pelo Palmeiras e depois você foi treinar. E aí nessa nova fase aí, como treinador, era isso que você procurava? O jogador quer ser um treinador? Bom, às vezes você não quer dizer que porque foi jogador você pode ser bom treinador, né? Mas claro que tem meio caminho andado, né? Depois de aí tem que estudar, depois você tem que praticar, tem que saber passar os ensinamentos, né? Você ver, enxergar no campo, porque às vezes você não está ali, mas não consegue enxergar. É muito difícil você enxergar uma troca, você enxergar. Então não é a mesma coisa. Então carreira de treinador é uma coisa. Só que carreira de treinador hoje no Brasil é muito difícil, porque só tem assim mais ou menos 20 times que são bons, que pagam direitinho, que tem estrutura, que dão as condições para treinar bem, para as categorias de base, que pagam. Depois tem mais de 200 equipes no Brasil, né? Quantos tem? 200 equipes aí entre a primeira e segunda e terceira divisão e os campeonatos estaduais. Mas são 20 só que são bons para trabalhar. Os demais é muito difícil para um treinador fazer uma campanha boa, ganhar um título, quando você não tem um resguardo econômico, para quando você não consegue, chega no final do mês, não consegue pagar o salário dos jogadores. Então isso o futebol brasileiro tem que reestruturar, porque está muito mal e não se fala nada sobre isso. Já, claro que vem há muitos anos, cada vez empeorando mais. Então isso depois está afetando o que? Dentro do campo. Por isso que o futebol brasileiro não faz tantos jogadores como faz antigamente, não faz tantos craques como fazia antigamente, e não está acima e depois perde no Mundial de 7. Então por quê? Porque a estrutura tem que mudar de tudo e começar a fazer as coisas menor e mais sério e mais enxuto e melhor feito. Né? Mas entre os 20 principais, por exemplo, você acha que mudou a relação de paciência dos clubes com os treinadores, que agora eles estão ficando mais tempo? Você acha que... Não, está igual, é tudo resultado, mas eu quero dizer que, por exemplo, tem 2 no Sul, 2 em Minas, 4 em São Paulo, no Paraná tem 2, em Goiás tem 1, e aí você vai juntando, são só 20 que conseguem se manter direitinho, né? 2 do Rio, né? E aí vai juntando tudo, mais ou menos, se pode chegar a 15 a 20 times bons. É muito pouco para ser um país tão grande do futebol, para ter tantos times, é muito pouco que você ter essa quantidade que estão bem economicamente, que pagam os jogadores, que fazem campanha boa e que ganham campeonato, porque os demais só tentam sobreviver, né? Agora você tem resultados super significativos, né, como treinador, vice-campeão pelo São Paulo, vice-campeão paulista, né, pelo São Sim. Paulo, campeão mineiro Pelo com Atlético o Atlético Mineiro, vice-campeão da Sul-Americana também. com o Paysandu, Aquela campanha boa aquela na campanha Libertadores. boa, você ganhou lá do Boca Juniors na Argentina. Eu trabalhei no Curitiba também, chegamos terceiro no Campeonato Brasileiro. Fez uma boa campanha também. E agora, vida de treinador? Agora estou recomeçando, que eu trabalhei no Desportivo Brasil com formação de jogadores 5 anos, que era o Desportivo Brasil era da Trafic. E a Trafic investia em jogadores, tinha um centro de treinamento em Itu. E aí eu saí. Agora estou voltando como treinador, mas eu falo que esse é o problema difícil, você pegar um time que te dê estrutura para você montar e fazer uma campanha boa e ser campeão.
Isso é que é difícil para os treinadores, a maioria de treinadores hoje. Michael, um pouquinho mais de história. Que episódio é esse da bola branca, a bola que era pintada de branca na Mata da Floresta, que as bolas se perdiam nos treinos? Como é que é isso? Tinha um antigo funcionário no São Paulo. É que o São Paulo gosta de contar essas histórias porque o São Paulo sempre foi muito de vanguarda em muitas coisas. Por exemplo, a primeira trave redonda é uma coisa que a gente pode achar absurda. A primeira trave redonda que teve no futebol brasileiro foi no São Paulo, na inauguração do Morumbi. E esse caso da bola branca também, porque antigamente a bola era aquelas bolas de couro grosso, capotão, e era marrom. E tipo, a gente treinava na chácara da Floresta. Então, fora do campo, matagal, árvore. E a bola se perdia, chutava, bicão. Aí o funcionário resolveu, passou pro tintacal e virou, a bola ficou branca desde então. Se popularizou, porque mais ou menos na mesma época o São Paulo inaugurou o primeiro estádio com iluminação fixa. Então começou a ter jogos à noite e para a noite a bola branca resolveu. E foi na mesma época, nos anos 30. É legal. Então é verdade, não é uma... Não é verdade, é verdade. Verdade mesmo. Interessante, né? A taça mais antiga do São Paulo não foi conquistada pelo São Paulo? Não foi conquistada. O São Paulo tem algumas taças que herdou de outros clubes, porque o São Paulo, poucos conhecem isso, mas o São Paulo é uma teia, é uma verdadeira árvore genealógica de clubes que se juntaram e deram origem ao São Paulo. Porque o São Paulo depois incorporou outros clubes, enfim, e esses outros clubes trouxeram outras taças. Mas essa taça especificamente é de 1910, de um outro clube chamado São Paulo Futebol Clube, que era um clube varziano. O começo do futebol na cidade de São Paulo, nas várzeas dos rios da cidade. E esse clube varziano passou a taça ao Friedenreich, e o Friedenreich deixou no São Paulo, e desde então está na reserva técnica do Memória de São Paulo, com uma taça bem frágil. E temos outras desse período. Bom, gente, o tempo do programa está acabando, a gente tem 5 minutos. Eu vou dar um tempo aqui para cada um fazer a nossa conclusão aqui sobre o tema. Ciro, como é que você fecha a sua participação, a sua expectativa para o São Paulo, enfim, o que você tem a dizer? Bom, um pouco do que eu falei no começo do programa, agora o que eu resumi no começo do programa, acho que esse início de temporada do São Paulo é bastante animador. O São Paulo se reforçou, ao todo vão ser 9 reforços para essa temporada. Não saiu ninguém, aliás, saiu o Kaká, que é uma peça importante, mas que foi prontamente reposta ou substituída pelo Michel Bastos, que é um jogador até mais efetivo em números do que o Kaká no semestre passado. Então, o Muricy tem um bom elenco em mãos para trabalhar, principalmente na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No segundo semestre passado, o São Paulo chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, disputou com o Cruzeiro ali cabeça a cabeça, principalmente no segundo turno, questão de pontuação, e o Muricy reclamava que a questão de planejamento, porque o São Paulo começou 2014 sem um planejamento, porque não tinha como fazer um planejamento. No ano anterior o São Paulo estava disputando para não cair. A cabeça da comissão técnica, dos dirigentes, estava focada em evitar o rebaixamento. 2015 começa diferente, um São Paulo planejado, um São Paulo reforçado, saiu apenas, entre aspas, um Kaká, então acredito que o São Paulo pode dar o que falar, em especial nessa Libertadores, que tem um confronto interessante aqui com o Corinthians, principalmente. Bruno, para fechar a sua conclusão sobre o São Paulo. Acho que dentro dessa questão que o Ciro tocou do planejamento mesmo, né? Que agora o São Paulo tem um elenco forte. A gente viu nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista justamente isso, bastante alteração assim de um jogo para outro, saindo 2, 3 peças por jogo e o time mantendo o nível, né? Acho que esse vai ser a grande arma do São Paulo para essa temporada, não só para a Libertadores, mas para poder levar todos os campeonatos ao mesmo tempo. Então você tem no seu elenco o Ganso e o Michel Bastos como titulares, mas você tem o Centurion que chega, você tem o Wesley que vai chegar, o Bosquilha, que é o menino da base que tem um futuro promissor, e no ataque principalmente Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Kardec. Então é bastante opção para um ano longo, cheio com um calendário apertado, mas com uma expectativa otimista da torcida. Sua palavra final, Michael. Eu estou muito esperançoso, como sempre, e torcendo muito que em 2015 eu possa levar mais algumas taças para o Memorial do São Paulo,
de preferência Libertadores, mas também fico muito feliz com o Paulista, que já são 10 anos, né? Então, uma taça nova no Memorial, eu ficaria muito feliz. Dário, sua palavra final, a chave está na sua mão para fechar o programa. Então, eu também, eu estou torcendo, né? Eu sou sócio do São Paulo, então eu torço e estou na expectativa que faça uma boa campanha, como eles falaram. Tem um bom plantel, o Muricy é um cara triunfador, né? Que sempre faz time bom, que ganha campeonato mesmo. O Carlos Miguel Aidar, presidente, está tentando fazer as coisas bem, ele é inteligente, ele também, já na época que a gente jogava, ele já ganhava muitos títulos, tem muita experiência. Então, acho que tem tudo para dar certo, os jogadores são bons, né? Tem atacante, tem bom goleiro, tem bom meio campo, então que a gente fica na torcida de que dê tudo certo e que eles possam realmente ganhar pelo menos um campeonato. Libertadores a gente sabe que é difícil. A gente já jogou Libertadores, é muito difícil, depende de muita coisa. Mas, quem sabe, pode ser Libertadores, se não ou brasileiro ou paulista, né? Agora, se é São Paulino mesmo ou é nacional do Uruguai? Não, os dois. Nacional Uruguai e São Paulo, porque foram 10 anos aqui, então... E a parte, como eu falei, já fiquei sócio também, então, de coração, São Paulo de coração. Para trabalhar não, né? Trabalhar, a gente trabalha em qualquer lugar, né? Aí, mas para torcer mesmo, São Paulo. Muito bem, quero agradecer a todos pela participação nesse programa SP Esporte. Hoje nós falamos sobre o São Paulo Futebol Clube. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo programa. Tchau.